Livro de Provérbios, bem fácil de achar ele, né? É o primeiro livro depois de Salmos. Diz assim a Escritura Sagrada: nesta hora ao meu coração e ao seu coração. Provérbios, capítulo de número 4. Versículo de número 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vou ler mais uma vez. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Você que está aqui presente, você pode se assentar, em nome do Senhor. Você que está em casa, você que está me ouvindo por qualquer tipo de mídia nesta hora, se você estiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, mas se não tiver, escute o que eu tenho para dizer para você nesta hora, no nome de Jesus. Palavras de sabedoria ao nosso coração. O escritor aos Provérbios, nesse capítulo de número 4, ele fala sobre a importância de adquirir conhecimento, sabedoria e se apartar-se da convivência e do caminho dos ímpios. Eu achei interessante pesquisar algumas traduções para tentar entender o que o escritor aos Provérbios estava querendo dizer em guardar. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas de vida. Olha o que diz em outras linguagens. Uma delas diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma outra tradução diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E uma outra diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Na verdade, lendo essas traduções, eu cheguei à conclusão que esse escritor ele estava querendo falar sobre muito mais do que o coração que bombeia e manda através do sangue, o oxigênio, a todo o nosso corpo, a todas as células, a tudo que é de vida importante em nosso organismo. Ele estava querendo falar mais sobre os nossos pensamentos, coisas que dominam a nossa mente, coisas que determinam as nossas escolhas. E por isso, nesta hora, se eu pudesse dar um tema nesta palavra, eu diria: cuidar do seu coração, para que o ladrão de sonhos não roube a sua felicidade. Nós vemos que o nosso coração no sentido em que o escritor do provérbio estava querendo dizer para nós sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, controlam. Já não bateu em você, pelo menos por um momento, aqueles pensamentos que te paralisou? Alguma coisa que você tinha para enfrentar, alguma coisa que você tinha para resolver, alguma coisa que você precisava decidir, e aquilo agora aculminou em pensamentos que você só consegue pensar naquilo, então paralisou praticamente, literalmente, todas as suas ações e todas as suas atitudes. Ou será que eu não falo com alguém nesta hora que por um acaso tinha algo muito importante para resolver naquele dia, naquela semana, e de repente não compartilhou com o companheiro, com a companheira, e o seu companheiro e a sua companheira dormiu tranquilamente, mas você não, porque os pensamentos estavam toda hora batendo ali a porta do teu coração. E aí vem insônia, para alguns vem falta de apetite, para outros descontam na comida.
A verdade é que o nosso coração, ele precisa ser guardado. E a primeira verdade desta noite, desta hora que eu quero compartilhar com você é: não peça para Deus guardar o seu coração. Esse escritor, inspirado pelo Senhor, ele disse: guarda o teu coração. Deus não vai guardar o teu coração. Quem tem que guardar o teu coração é você. É por isso que o salmista uma vez disse: Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração, eu escondi para eu não pecar contra ti. Você precisa entender que você é o verdadeiro guardião do que vai entrar no teu coração. É você que vai decidir se você vai aceitar uma ofensa ou não. É você que vai decidir se você vai escolher que isso venha afetar a sua vida ou não. Mas existe um grande problema nisso. E talvez o pior problema que vem em todos os tempos. E ele é atual nos nossos dias de hoje. O nosso maior inimigo, ele sabe dessa nossa fraqueza. O nosso maior inimigo, ele sabe como nos destruir. O seu nome é o diabo. O seu nome é Satanás. A origem do nome dele vem de Satã, que significa rival, adversário, inimigo das nossas almas. Ele sabe o que Deus tem preparado para você. Ele sabe o que Deus tem preparado para a sua família. Ele sabe que Deus está pronto para te abençoar. Ele sabe que Deus está pronto para cumprir. Mas ele sabe que através de uma palavra, ele pode endurecer o seu coração e mudar todas as tuas escolhas que Deus já tinha plantado na sua vida. Por isso ele é o maior ladrão de sonhos de todos os tempos. Meu Deus. João capítulo de número 10, versículo de número 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus responde: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás sabe que ele pode nos paralisar através de uma palavra, através de uma fofoca, através de uma discórdia. Ele sabe disso. E o seu plano é desde o princípio. Porque diz a palavra de Deus que ele é mentiroso desde o princípio. Na caminhada da nossa vida, nós vamos ter que decidir o que é que nós vamos deixar chegar no nosso coração. Na trajetória da nossa vida, nós vamos ter que decidir o que é que nós vamos semear no coração das pessoas. Porque Satanás, ele pode implantar algo no seu coração, e depois que achar morada, você também vai fazer as mesmas coisas que ele faz. Ou você não conheceu ninguém que semeia discórdia entre as pessoas? Ou você nunca foi enganado por alguém que te contou uma pseudo-verdade, uma falsa verdade, e você fez então um juízo de uma coisa em que você não tinha os elementos verdadeiros para poder julgar. E aí você errou. E quando você descobriu, você viu o que você perdeu diante de Deus. Por isso eu digo, na caminhada da sua história, você vai ter que estar decidindo ser um Jesus, ser alguém que vai trazer vida e vida com abundância, ou um ladrão de sonhos que vai destruir. E vou mais além, porque às vezes nós não somos ladrões de sonhos de outras pessoas, não. Nós roubamos o direito de nós sonharmos, porque ouvimos alguém dizendo que não poderíamos viver aquilo que temos e queremos viver. Alguém que semeou uma palavra dizendo: ei, não faça isso porque você não é capaz. Você está agindo errado. E talvez o que você está agindo é porque Deus determinou, Deus ordenou, e Ele é que colocou no seu coração. O inimigo sabe que se ele se apoderar e dominar o nosso pensamento, o nosso coração, consequentemente ele vai controlar a nossa vida. Provérbios diz: guarda o teu coração,
porque dele procede a vida. É o seu coração, quando ele está alegre, ele está pronto para poder fazer o que for necessário para correr atrás da felicidade. Mas um coração triste, um coração contrito, um coração humilhado, ele abre mão de sonhos. Ele abre mão de coisas poderosas que Deus pode dar. Você precisa entender que às vezes é o diabo, mas muitas vezes já não é mais o diabo. São pessoas que foram feridas, que ainda não foram curadas. E aí nós chegamos à conclusão que quem está ferido vai ferir alguém. E precisa ser sarado, porque depois de sarado vai sarar alguém. Aleluia. Nós precisamos entender que o diabo nunca construiu nada. Ele nunca fez nada. É por isso que ele só quer atrapalhar. É por isso que ele só quer fazer e envenenar as pessoas. A Bíblia diz, João 8,44. Eu disse aqui, ele é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. É por isso que uma frase que eu tenho e eu carrego comigo é: o destino de quem ouve, quem nunca construiu nada, é o caminho das incertezas e dos fracassos. Na dúvida, não faça. Na dúvida, pergunte para quem já trilhou o caminho, pois o eu acho continua a ser o irmão primo do não sei. Você precisa então ter modelos. Você precisa saber quem você pode ouvir. Eu insisto, você precisa entender quem é que pode mostrar o caminho para você. Satanás, ele não sabe disso. Até porque ele nunca se firmou na verdade. Mas o maior problema hoje é que as pessoas caem numa das principais iscas de Satanás, que se chama ofensa. A ofensa, ela é destrutiva, pois ela tira a felicidade de alguém. Ela rouba a alegria de uma família. E ela destrói sonhos. E Satanás sabe disso. E nós precisamos entender. Nós precisamos compreender. Porque a ofensa, diz o dicionário, que é a palavra que atinge alguém. A ofensa é uma afronta. A ofensa é aquilo que atinge uma honra. A ofensa é aquilo que atinge a moral. A ofensa é o que atinge uma dignidade de uma pessoa. E no mundo atual, é só você ser contrário a alguém que você já está ofendendo essa pessoa. É só você não concordar com as mesmas ideias. E o inimigo das nossas almas usa isso contra nós. Ah, se o fulano não pensa igual a mim, ele está me ofendendo. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Às vezes, nós precisamos agir como um grande filósofo brasileiro, que ele diz assim que várias das nossas certezas é como tapetes, que às vezes tem que ser sacudido, porque acumula poeira. Certeza é diferença de princípios. Eu não estou falando de princípios. Princípios são imutáveis. Princípios são inegociáveis. Mas certeza, você tem certeza do que você está fazendo hoje? Você tem certeza daquilo que você fez? Meu Deus. Ou você é igual a mim, que muitas das coisas que eu fiz, se eu tivesse a oportunidade, eu não o faria de novo? E vou além, talvez faria, mas faria de uma maneira diferente, porque eu não tive certeza do que eu fiz era certo. Agora, há princípios que não. Princípios, eles são sólidos, eles são inegociáveis, são imutáveis, não se muda. Mas algumas coisas talvez você precise abanar o tapete, porque só a hora que você abana ele, você vê o que está acumulado, que não faz parte dele. E talvez existam coisas nas nossas vidas que nunca deveria fazer parte da nossa vida, nunca deveria estar em nossa vida. E talvez seja a hora de abanar, para que aquilo que não pertence a nós precisa ser tirado.
Por isso nós precisamos entender e compreender o que é guardar o nosso coração. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não conseguem compreender. E nem sempre quando entendemos, significa que compreendemos. Peraí, pastor, você não falou a mesma coisa? Não. Compreender é diferente de entender. Talvez você já falou para alguém, e aí, você entendeu? Entendi. Você pode ter entendido, mas talvez você não compreendeu. O coração é o lugar mais fértil para plantar a paz ou a guerra. Você quer ganhar a amizade de uma mãe? Trate bem o filho dela. Você vai plantar uma semente poderosa. Você quer guerra? Chega nela e fala que o filho dela é feio. O coração é uma terra fértil e está pronto para aceitar qualquer semente. É por isso que a escolha é sua em escolher qual é o tipo de semente que você vai plantar no seu coração. É por isso que o coração ele pode aceitar paz ou guerra, bem ou mal. O nosso coração pode aceitar o céu ou o inferno. O nosso coração ele pode ser leal, mas ele também pode ser desleal. O nosso coração pode viver um sonho, mas se nós não tomarmos cuidado com as nossas escolhas, o nosso coração pode viver um pesadelo. É por isso que em Mateus capítulo de número 13, versículo número 23 diz: mas o que foi plantado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. A boa semente ela deu fruto na terra fértil. É o que ouve a palavra de Deus e compreende. Mateus 13, 23. Ele não diz que é o que ouve e entende. Ele diz que é o que ouve e compreende. Pastor, você voltou de novo no compreende, não entende? Voltei. É possível entender, mas não compreender. Entender é o mesmo que ouvir ou captar a ideia, mas sem se aprofundar. Entender faz parte do nosso sistema racional, cognitivo, humano. Você entende. Até uma criança, quando faz algo errado, ela entende que está errada. Mas existem coisas que ela entende, mas ela não compreende por quê. É por isso que um exemplo que eu quero dar para você é assim. Olha a frase: eu até entendo a sua mágoa, eu até entendo a sua decepção, mas eu não compreendo por que você vai desistir dos seus sonhos. O entender ele tem limitação. O compreender é algo mais profundo. É por isso que Mateus disse que a terra fértil, ela dá boa semente se a pessoa ouvir a palavra de Deus e compreender. Compreender é assimilar, é interpretar, é ter domínio intelectual daquele assunto. É quando eu compreendo, eu aceito. O patrão chega em você e fala: olha, eu ia dar aumento para você, mas não vai dar porque agora não é hora. Você fala assim: eu entendo, mas você sai dali sem compreender o porquê. Mas se ele sentasse com você e dissesse: olha, eu vendi tantos mil, mas teve esse mês tantos estornos, eu vendi com cheque e os cheques estão todos batendo a porta. Se você explicar com profundidade, ele não vai só entender, ele vai compreender a verdadeira razão. É por isso que muitas pessoas até entendem que é bom ir à casa de Deus, entende que precisa ler a Bíblia, mas não compreende com profundidade. E Mateus diz que além de ouvir, você precisa compreender. Ou seja, você precisa assimilar. Porque depois que você assimila, quando você entra em profundidade,
ninguém vai mais abalar a sua fé. Ninguém vai mais provocar o teu coração. Ninguém mais vai tirar aquilo que Deus colocou para você. É por isso que até Deus, Ele escolheu um homem segundo o seu coração. A Bíblia fala sobre isso. Por que que Deus recusou Saul e escolheu Davi? Porque Saul, ele tinha entendido, antes de ser recusado por Deus, que para ir para uma batalha, ele tinha entendido que não podia ir para a batalha enquanto não houvesse levantado um holocausto em sacrifício a Deus. Ele entendeu isso, mas ele não havia compreendido que ele não podia fazer isso. Ele só entendeu que precisava ser feito. E aí ele ultrapassou limites que desagradou o Senhor. Ele entendeu que para ir para uma batalha tinha que haver o sacrifício, mas ele não tinha compreendido que somente o sacerdote é que podia fazer. E por isso a palavra diz que o Senhor rejeitou Saul. E na mesma hora que Deus rejeita Saul, Samuel chega e fala para ele. Deus agora fala com Samuel em 1 Samuel, capítulo número 13, versículo 14, dizendo assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Deus através de Samuel falando para Saul. E aí ele continua o versículo 13 e 14: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Davi ainda não era conhecido por ninguém. Nem a sua própria família sabia quem bem ele era. Mas no secreto do pai, ele cuidava com lealdade as ovelhas, o rebanho do seu pai. Ele chegou a defender com a sua própria vida, porque ele compreendeu, ele não só entendeu, mas ele compreendeu que aquilo era tudo para a sua família. Quando você entender qual é o seu verdadeiro chamado e compreender que Deus delegou isso para você, nada, ninguém vai impedir dos sonhos de Deus se realizar na sua vida. Você precisa compreender que é a hora de você viver o novo de Deus, e que nenhuma palavra pode mais chegar no seu coração. Você precisa guardar o seu coração, você precisa blindar ele, não porque você não vai ouvir as pessoas, mas você não vai ouvir outra voz que não seja a voz de quem te chamou, a voz de quem disse vai, a voz de quem disse eu serei contigo, a voz daquele que disse pode o teu pai, pode tua mãe desamparar, mas eu serei contigo, diz o Senhor. Ah, Deus, quando você compreender, você não vai mais abrir mão daquilo que você conquistou. Quando você compreender, você não vai aceitar ninguém mais arrancar. O diabo sabe disso. É por isso que ele coloca contenda e ofensas no nosso coração. Se nós entendermos que nós não temos direito mais de ofender por nada, não é mais nosso direito. Já falei isso aqui várias vezes. Tem pessoas que são ofendidas por poucas coisas, e quando ele se ofende, ele traz para dentro do coração dele. E quando ele traz para dentro do coração dele, ele começa a proferir coisas que depois se arrepende. Começa a deixar de fazer algo por alguém e depois se arrepende. E na verdade o que o inimigo quer é isso. É que nós vivamos nos ofendemos, paralisando, e o plano de Deus sendo prolongado na nossa vida. Porque aquilo que o Senhor preparou para você continua te esperando no altar dele. Aquilo que o Senhor disse que faria, ele está pronto para fazer. Olha para o povo de Israel.
saíram com mão forte do Egito. Mas quando chega ali perto do Monte Sinai, Deus fala: Moisés, não dá, com esse povo não dá, dê meia volta. Por quê? Porque a palavra fala que eles tinham um duro coração. Guarda o teu coração, meu irmão, não deixa mais ninguém atacar ele. Guarda o teu coração, não se ofenda mais. Guarda o teu coração, não deixa que ninguém rouba mais a tua vitória. Guarda o teu coração, não deixa que o inimigo use mais ninguém próximo de você para tirar a tua bênção. Porque o que o inimigo vai fazer, não vai usar um estranho. Não. Você está esperando o inimigo usar um estranho para te incomodar? Não. Ele vai usar quem está próximo de você. Jesus pronto para ser entregue, Jesus pronto para ser crucificado. Chega lá o Pedrão. Ah, Pedrão, Senhor, tu não vai ser preso não. Não, nós vamos pegar nas espadas. Se preciso for, eu vou preso contigo. Não, eu não aceito. Mas espera aí, Jesus veio para quê? Para essa terra. Qual era a missão dele? E como ele tinha certeza da missão dele, ele simplesmente olha para o seu braço direito, o apóstolo Pedro, e diz: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia que não era Pedro que estava falando aquilo, era Satanás. Haverá momentos na sua vida que talvez a pessoa que mais te ama é essa que o inimigo vai ver, porque se ela estiver fraca, o inimigo vai usar e vai colocar palavras na boca dela para te magoar, para te ofender. E quando conseguir fazer isso, é o tempo que você vai ficar paralisado até compreender que o inimigo quer acabar com a sua vida, quer acabar com a sua história, quer acabar com o seu sonho. Por isso, no nome de Jesus, guarda o teu coração e não deixe que ninguém tire aquilo que o Senhor prometeu para você. Quando Satanás consegue nos envolver em ofensas, ele consegue que essa palavra entre no nosso coração. E quando isso entra no nosso coração, ele conquista e ele domina o nosso coração, usando várias iscas, mas a principal é a ofensa. Pastor, como é que eu faço para não ser ofendido? É só você entender, porque entender é o escutar. Mas muito mais do que entender, é compreender, é tomar posse e não ser mais enganado por ele. Tem tanto tipo de ofensa, é tão fácil se ofender. Tem gente que vai lá, eu corto o cabelo, fica orelhudo igual eu fico. Toda vez que eu corto o cabelo, eu já sou orelhudo, né? Mas quando eu corto mais baixinho, fica mais orelhudo ainda. A pessoa olha pra você, viu que você cortou o cabelo e fala: cortou o cabelo? Ai, ficou bonitinho. Já começa por aí. Ficou bonitinho, bonitinho. É o feio arrumadinho, não é? Já começa por aí. Ô, a vaca lambeu teu cabelo? Normalmente você passa lá, os caras passam um gelzinho, né? Tem gente que já fica já nervosinho com isso. Existem coisas que nós precisamos crescer e amadurecer. Você sabe por quê? Deus tem toda a eternidade, mas nós teremos a eternidade com Ele. Nós não temos a eternidade agora. Nós temos um período, porque nós somos forasteiros aqui. Agora você precisa entender uma coisa: cada vez que você se ofende por coisas banais, você paralisa aquilo que você está para alcançar. Ou você não conhece alguém que já pediu as contas porque ficou nervoso no trabalho? Alguém que abriu mão de dar um presente para alguém, comprou o presente, ou disse que iria comprar, mas ficou ofendido e falou assim: miserável, não compra mais esse presente. Acho que nunca fez isso não, né? Alguém que ficou ofendido e ia jantar tal semana na casa de alguém, mas durante a semana alguém falou coisa: não vou mais, vou dar uma desculpa e não vou mais lá. Coração ofendido. E às vezes perdeu um jantarzão, uma picanha, um churrasco.
um peixe, porque ficou ofendido. O diabo sabe que a maior estratégia dele hoje é nos ofender. É por isso que quando Jesus estava ensinando como os discípulos orar, ele começa primeiro mostrando a direção: Pai nosso que estás nos céus. Ele mostra primeiro o caminho de como que a sua oração vai chegar lá. E diz que santificado tem que ser o seu nome. E diz: venha o teu reino. Pastor, por que vem o teu reino? Jesus ensinando para que o reino dele venha logo. Porque a hora que o reino dele se estabelecer de uma vez por todas, nem aqui mais Satanás vai ter lugar mais. Porque lá ele não pode entrar mais. Agora, se você começar a viver o reino do Senhor hoje, você pode. Porque Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. Mas é uma escolha. Você precisa escolher já como um súdito do reino de Deus. Viver dentro dos seus princípios. Obedecer às suas leis. Viver como embaixador e representar Ele nesta terra. Satanás não vai ter mais poder sobre a sua vida. E quando alguém quiser te perturbar e falar que você é feio, você vai ter duas reações. A primeira é: se você é feio, você vai falar: beleza, eu sou mesmo, e daí? Mas se você não for, você vai dizer: você não sabe do que você está falando. Eu sei qual é a beleza que eu tenho. Muito mais do que entender, você consegue compreender nesta noite? Você tem a maior arma de tudo para poder não se ofender mais. É ter a compreensão da palavra de Deus. E aí você vai ter sempre desejo mais de entender, de compreender, de buscar. Você vai fazer de uma maneira em que você não vai mais ficar pensando: se eu vou ou não vou me ofender. Olha o que diz Provérbios capítulo de número 3 e o versículo de número 5, se puder colocar no telão. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Enquanto você tiver só entendimento, é algo que você imagina, é algo que você pensa, é algo que você não tem compreensão. Enquanto você fica no teu entendimento, você fica estribando. Vem de estribar. Você sabe o que é estribo? Quem andou a cavalo sabe. É aquele lugar onde você coloca os pés. Estribar significa dar sustento. Então você senta e coloca os teus pés no estribo, e ali você tem sustentação para ajudar o equilíbrio. Muitas das vezes nós estamos nos sustentando naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos. E talvez o que nós estamos pensando vem do nosso coração, sim. Mas a pergunta é: o que está no seu coração, você guardou ela de alguém que vendeu uma falsa verdade para você? É alguma coisa que você escutou por aí que está na moda? É alguma coisa que ofendeu e está lá? Esse agora é o seu entendimento? Porque tem pessoas hoje em dia que estão abrindo mão do seu chamado, estão abrindo mão daquilo que Deus sonhou para ele, para ela, por causa de uma ofensa que foi guardada no coração, por causa de alguma coisa que viu. É por isso que a sua essência, ela precisa ser preservada. A sua essência, a sua alma, ela é alimentada por aquilo que você vê, ela é alimentada por aquilo que você escuta, ela é alimentada por aquilo que você assimila, e muito mais por aquilo que você compreende. Se você não entender isso, você pode fazer como aquele povo de Israel, que estiveram tendo um milagre, estiveram tendo prodígio, comendo pão do deserto, mas não entraram na terra prometida. A verdade é, o profeta Isaías disse assim: que nós comeríamos e colheríamos o melhor desta terra. Mas só tem um jeito para você comer e colher o melhor desta terra. Você precisa fazer algumas coisas. A primeiro, trabalhar para o dono da terra.
Se você quer usufruir dela, você tem que trabalhar para quem é o dono dela. Segundo, você precisa ouvir a sua voz, a voz do próprio Deus, para que o teu entendimento não te cegue, não endureça o seu coração, não trave os seus ouvidos, porque o inimigo vai fazer de tudo para pessoas tentar enganar você. O nosso coração é enganoso. Você sabe o que Cristo disse sobre o nosso coração? Ele diz que em Mateus 17:22, que o interior do nosso coração sai os maus pensamentos. Mateus 17:19 até o 23. E ele diz que saem os piores pensamentos de adultério, prostituição, homicida, furto, impureza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Mas sabe por quê? Porque nós é que decidimos colocar isso no nosso coração. Como você tem guardado o seu coração? Como você tem alimentado a sua alma? Quais são as pessoas que têm andado com você? Deus quer que você voe como a águia. Mas se você ainda estiver dentro de um lugar que está só pintinhos, você jamais vai voar. Você precisa começar a andar com as pessoas que têm a mesma plumagem, águia com águia, pintinho com pintinho. Se você tem chamado do Senhor para viver sonhos mais altos, está na hora de você começar a caminhar com quem sonha alto. Está na hora de caminhar com quem busca verdadeiramente face a face com Deus. Quem realmente tem fé, quem realmente não duvida. O milagre, ele só acontece depois do primeiro passo. Mesmo Pedro sendo falho, mesmo Pedro duvidando de algumas coisas, ele foi o único que teve coragem naquele dia do barco de dizer: eu vou até onde o meu mestre está. Não é porque você está no mesmo barco que significa que todas as pessoas estão no seu mesmo nível. Nem todo mundo vai estar disposto a dar o primeiro passo para andar sobre as águas. Se Pedro não tivesse dado o primeiro passo, o milagre nunca teria acontecido, porque a água nunca deixou de ser água. O que aconteceu foi o milagre. E milagre, ele é gerado através da nossa fé. E a nossa fé, ela é gerada por aquilo que nós acumulamos dentro do nosso coração. Se você não entender isso, você nunca vai compreender que você precisa tirar algumas coisas da sua vida. Você precisa parar de ouvir algumas coisas. Você precisa parar de ver algumas coisas. Você precisa parar de falar algumas coisas. Porque do teu coração, a tua boca vai falar o que já está lá armazenado. Então, se tem coisas que precisam ser tiradas, que tire já, para começar a renovar em Cristo Jesus. Porque o Senhor tem pressa, porque Ele que te chamou, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe do que você é capaz. Ei, Ele sabe o quanto você tem lutado, Ele sabe aqueles que oraram contra a sua vida. Mas no nome de Jesus, toda palavra contrária semeada sobre a sua vida, todas as palavras de morte que foram ditas contra você, no nome de Jesus, ela é sepultada agora, aniquilada, pois as palavras de morte não têm efeito naqueles que nasceram para viver o sonho de Deus. Espírito Santo, para finalizar essa primeira parte, você precisa entender que haverá momentos em que o próprio Deus pode endurecer o coração de algumas pessoas. Sério, pastor? Deus pode endurecer o coração de alguém? Pode. Em Êxodo, capítulo de número 7, e o versículo de número 3 diz que o Senhor dizendo para Moisés: ei Moisés, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Primeiro nós vimos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Faraó, Deus endureceu o coração dele. Sabe por quê?
Porque Deus não divide glória com ninguém. Verdade, Deus. É por isso que às vezes Deus pode endurecer o coração de um patrão para mandar alguém embora, porque Deus não quer que você continue escravo naquilo em que você era escravo. Cara, que Deus manda você embora da sua terra, é porque Deus quer que você agora viva em liberdade e viver de fé em fé, de glória em glória, até chegar o dia perfeito. Haverá momentos em que Deus vai endurecer o coração de algumas pessoas próximas de você. Sabe para quê? Para você voltar ao primeiro amor e entender que aquele que realmente começou a boa obra na sua vida, Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para mudar, Ele está pronto para reverter e mostrar que Ele não tem medo de Faraó. Em meio às pragas, Ele manda o anjo dele para te proteger. Se tiver mar, Ele abre e funde ele no meio. E se tiver frio no meio do deserto, Ele manda uma coluna de fogo. E se estiver muito quente, Ele manda uma nuvem para trazer refrigério. Ei, de uma vez por todas, entenda que o Deus que começou a boa obra, Ele não depende de ninguém, mas Ele depende que você compreenda que está na hora de você guardar o seu coração, exercer a sua fé, porque o melhor dele não está por vir, o melhor dele está aí, uma mesa preparada e é diante dos seus inimigos. Tome posse no nome de Jesus e seja feliz. Se coloque de pé no nome de Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração, eu me és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. O nome dele é eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Nesta hora, no nome de Jesus, você que me ouve, você pode falar com o Senhor nesta hora. E você pode
pedir para Ele dar força para você guardar o seu coração. Quem ainda não entendeu, ora pedindo para Deus guardar o coração. Quem compreende, diz: Senhor, me dá força para que eu possa guardar o meu coração. O teu coração é a porta da entrada dos sentimentos. E esses sentimentos podem ser de bem ou de mal. Esses sentimentos podem ser de bênçãos ou de maldições. Esses pensamentos podem ser de vida ou de morte. Você pode escolher. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso onde quer que você esteja. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com o Pai. E em seguida, eu vou orar por você. Também para alguns irmãos que estão assistindo. O irmão Reinaldo, que está lá no Mato Grosso. A irmã Vânia, que está na Bahia. Também a irmã Célia. Todos que estão pedindo oração aqui. Aos nossos irmãos da África. E especialmente você que está aqui nesta noite. Deus marcou este encontro contigo para te dizer que aquilo que Ele prometeu, Ele não depende de nada e de ninguém. Mas Ele quer que você muda hoje o teu entendimento e começa a compreender que os seus pensamentos vão trazer vida ou morte, bênção ou maldição. Os meus sonhos e os meus sentimentos vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Nesta noite o Senhor está pronto para renovar o seu pensamento. Muito mais do que o entendimento, Deus está pronto para derramar para você a compreensão. Porque Ele sabe o quanto você tem se esforçado. Deus sabe o quanto você tem guerreado nesta batalha. Deus sabe quantas batalhas e guerras você tem enfrentado. E às vezes você se pergunta, ou você pensa: Senhor, até quando tudo isso? Você se pergunta o que é que falta. E Deus nesta noite, nesta hora, derrama o entendimento de compreensão, para que o agir dele não seja só nas palavras,
mas nas ações. Deus está pronto para mudar a sua vida, para mudar aqueles que estão perto de você, e principalmente para mostrar para aqueles que não acreditaram que você ouviu a voz de Deus. Eles vão ter que ver com seus próprios olhos, como fez com o Faraó, endurecendo o seu coração, para que ele visse que não precisava de muitos deuses, mas somente um. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro agora com esta igreja. Eu oro agora com aqueles que podem ouvir a minha voz. Senhor, dá força para os teus filhos guardarem o coração. Ah, doce Espírito, faz aquilo que eu não posso fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, envia anjos, ó Pai. Envia anjos e dá ordem a respeito de cada um deles, seja na casa, seja no trabalho, seja na empresa. Aquilo que está impedindo, que seja empecilho, que seja arrancado a partir de agora. Aquilo que possa estar atrapalhando, seja, Senhor, tirado, Senhor. A ferida que ainda não foi curada, papai, no nome de Jesus, ó Pai, derrama o bálsamo e a compreensão que vem do céu e nos renova. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?